tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é a professora Mariana e gostaria de dar as boas-vindas a mais uma aula nossa de português do curso Paralelos. Essa semana nós iremos trabalhar progressão textual e progressão temática. Esse assunto, ele dá continuidade às aulas, a aula que foi dada 2 semanas atrás, de tema, tese e de argumentos. Ela está dentro da interpretação. Provavelmente, o que eu vou falar aqui, vocês já viram em redação e aplicam isso nos textos de vocês em redação, assim como a tese da semana retrasada. Mas nós usaremos desse tema como mais uma ferramenta para a gente aplicar na hora de interpretar. Porque, como eu disse anteriormente, sabendo como um texto é escrito, a gente vai conseguir compreender muito mais facilmente o que está escrito nele. O nosso resumo da aula de hoje, o que é progressão temática e progressão textual. Nós iremos ver a progressão textual, o que ela tem a ver com a coesão, a progressão temática, o que ela tem a ver com a coerência, e hoje eu não vou fazer aquele exercício. Eu vou fazer uma análise com vocês do que é a progressão textual e a progressão temática dentro de um texto. A gente vai olhar e vai distinguir uma da outra. Esse assunto, como eu já disse, faz parte da matéria de interpretação, e como interpretação é prática, vou mandar muitos exercícios para vocês fazerem. Acho que são 20 exercícios. E quanto mais vocês treinarem, melhor vocês vão ficar, mais fácil vai ser para vocês, mais natural será. Porque agora a gente não precisa fazer com o tempo, mas lá na hora, você saber estar craque na interpretação vai te facilitar muito, muito, muito na prova. Passando aqui para o nosso tema, o que é progressão textual e progressão temática? Vamos dar uma olhada na diferença. A progressão textual, ela é muito relativa aos recursos que a gente usa. Quando a gente pega um texto, ele é composto de períodos, de frases, de parágrafos, e não podem ser basicamente ideias soltas. Por mais que sejam sobre o mesmo assunto, as ideias não podem estar soltas. Elas têm que ter uma lógica. E a progressão textual faz isso. Ela começa a contar algo e vai amarrando as novas informações àquele tema de uma maneira que fique natural para o leitor, que ele entenda por que aquela informação está ali, como ela se relaciona com as outras informações, qual a consequência, por exemplo, de uma informação que você traz. Tudo isso você usa recursos, que a gente vai ver, para fazer essa progressão textual. Já a progressão temática, ela está relacionada ao assunto. Quando você vai escrever uma redação do Enem, você não pode começar falando do trânsito e terminar falando do descobrimento do Brasil. Não, você tem que falar do trânsito, o que é o trânsito, para que ele serve, os problemas que tem nele, por que tem aqueles problemas, como resolver aqueles problemas. Essa é a progressão temática. Ela começa uma ideia, vai acrescentando ideias para chegar no final. Vamos dar mais uma olhada. Junto com a progressão textual que a gente falou, nós temos a coesão. A coesão é justamente essa coisa de amarrar o seu texto, que as ideias estão interconectadas entre si. Eu coloquei aqui uma definição como coesão referindo-se às relações de sentido que se estabelecem entre os enunciados que compõem o texto. Você pode escrever um texto que faça sentido, mas que não tenha coesão nenhuma, apenas colocando frases soltas. Isso não é interessante para o leitor, não fica bonito, e ninguém quer escrever um texto em que o leitor se sinta desconfortável lendo. E a coesão tem muito a ver com isso, com você interligar as ideias que você colocou no texto. E os autores, como vocês vão ver, utilizam da coesão
para dar mais sentido, mais fluidez ao texto, para que a progressão textual se faça da maneira correta. A gente tem marcadores de coesão, que são os artifícios que o autor utiliza para fazer a progressão textual. Então, nós temos a coesão por anáfora. Trata-se de pronomes, advérbios, numerais que exercem a função de recuperar um tema. Vamos lá. Anáfora é você trazer algo que já foi mencionado de novo. Fazer referência a algo que já foi mencionado. Então, você pode usar um pronome, você pode usar um advérbio, um numeral. Então, quando eu falo, o livro é importante, e quero adicionar uma outra informação nesse texto que eu estou escrevendo. Eu falei, o livro é importante. Ele traz muitos conhecimentos. Quando eu falo ele, eu faço uma referência ao que já foi dito. No caso, o livro. A coesão por catáfora é ao contrário. Para um texto não ficar prolixo, para ele não ficar repetitivo, você usa esses dois artifícios, a anáfora e a catáfora. Então, quando você quer falar de algo que ainda vai ser apresentado, não é nem retomar, é você adiantar algo que vai ser mencionado, aqui coloquei como projetar, você usa a catáfora. E para isso você também usa pronomes, advérbios e numerais. Vamos ver aqui um exemplo. No planeta Terra, há mais de 1 bilhão de miseráveis. E você acha que não tem nada a ver com isso. Isso o quê? Que no planeta Terra há mais de 1 bilhão de miseráveis. Como retomou algo que estava anterior, é um processo de anáfora. O livro é isto que você ganha. A sua imaginação pode tudo. Isto o quê? A sua imaginação poder tudo. E, nesse caso, a gente tem aqui um processo de catáfora. Vocês observam que aqui foi usado isso com S e aqui foi usado isto com T? Porque isso, essa e esse é anafórico. Isto, esta e este é catafórico. Quando é com S, você retoma. Quando é com T, você vai ainda projetar. Você projeta o que vai ser falado. Ao menos, agora, falando na hora da gente escrever, que tenha 2 elementos que você tenha que fazer a retomada. Aí, pro elemento que está mais longe aqui, o primeiro elemento, aqui o segundo elemento. E vou escrever uma segunda frase. Você usa este para o elemento que está mais perto. E aquele para o elemento que está mais longe. João e Pedro gostam de futebol. João e Pedro. Este torce para o Palmeiras e aquele torce para o Corinthians. Tá vendo que um pegou o que estava mais perto e o que estava mais longe foi por aquele. Então, aqui a gente usaria este e aqui aquele. Outros marcadores de coesão que nós temos é pela sinonímia. Para você não ficar repetindo, para o seu texto fluir de uma maneira melhor e você poder retomar ou se referir a algo que você já disse, você pode usar sinônimo. Além disso, você pode usar a hiperonímia e a hiponomínia. Gente, nome para cachorro, né? Difícil de falar. A hiperonímia é aquilo que a gente já viu em figuras de linguagem. É você usar a parte pelo todo. Então, você pode falar, eu li Clarice Lispector. Não, você leu uma obra de Clarice Lispector.
você faz esse jogo de palavras. A coesão por conectivos é quando você usa conjunções, pronomes relativos, advérbios e preposições para estabelecer conexão entre as partes, além de dar direção argumentativa. Esses conectivos são importantíssimos, porque eles vão, além de amarrar, vão dar uma lógica para o seu texto. Vão dar noção de causa, de consequência, oposição, hipótese. E agora eu trouxe um presente para vocês. Vou dar a próxima tela, vocês tiram aquele print. Eu vou mandar esse material para vocês, mas quem quiser já tira aquele print ótimo de marcadores. Aqui eu coloquei alguns, né? Direção argumentativa. Era inteligente porque estudava. Porque faz uma relação de causa. Era inteligente, logo estudava. Logo, aqui é o marcador de conclusão. Era inteligente quando estudava. Quando sempre faz referência a tempo. E era inteligente se estudava. Estabelece uma condição entre as orações. Como eu disse, a hora do print é agora. Que temos vários marcadores e conectivos que vocês usarão na redação. E quando aparecer para vocês, vocês já dão uma olhada e falam: ah, esse aqui é de semelhança, esse aqui é de oposição. Assim fica mais fácil você conseguir interpretar o texto de uma maneira mais rápida, você conseguir conectar as ideias e entender o que o autor está falando. Mais uma tela para a gente tirar o print. Tem hipótese, finalidade, exemplificação, esclarecer, enfatizar. E isso é importante porque todo texto vai ter esses marcadores. Para fazer lógica, você precisa falar por que essas frases estão ali. Tem que estabelecer uma conexão entre as frases, senão o texto fica totalmente solto. Mais uma tela de print. Conclusão, certeza, proporção, conformidade. Todos esses aí são marcadores de coesão. Agora, a gente vai falar um pouco da coerência e da progressão temática. Como eu disse anteriormente, a progressão temática é essa capacidade de você agregar ideias, sempre mantendo o mesmo tema. Você dar sequência ao assunto e fazer um sentido no seu texto. Não apenas amarrar as frases como foi na coesão, e sim você amarrar todas as ideias. Por exemplo, quando você dá uma tese, você explicar a sua tese, explicar seus argumentos e fazer uma conclusão. A coerência é isso. É você fazer um texto que tenha sentido tanto na parte externa, que condiza com a realidade, com os fatos e tudo mais, quanto dentro do seu texto. Que ele comece falando de trânsito e termine falando de trânsito, não falando do porquê o céu é azul. A coerência é a compatibilidade semântica entre palavras, termos de uma oração, orações, partes de um texto ou ainda entre argumento e tese, argumento e realidade. Então, como eu disse, quando você coloca sua tese tem que ser condizente. Os argumentos que você traz têm que ser condizentes com a sua tese. E esses argumentos também têm que ser condizentes com a realidade. É importantíssimo para a progressão temática. Como a progressão temática diz realmente sobre o assunto, sobre a capacidade de sequenciar ideias, a coerência é fundamental. Há duas formas de coerência, como eu disse. Coerência externa. O que você está falando é compatível com a realidade, os fatos que tem ali são verdadeiros, eles trazem dados verificados, está compatível com a ciência. Já a coerência interna, os elementos são compatíveis entre si. Aqui eu trouxe alguns tipos de coerência interna que são importantes. Sintática semântica, nível de linguagem, na narrativa, nível de argumentação, temporal. Então, esses elementos que você usa dentro de um texto, eles são, como eu diria,
eles conversam com eles e você olha e fala que eles são pertencentes ao mesmo texto. Quando a gente diz, por exemplo, nível de linguagem, é você começar a fazer um texto em linguagem formal e não colocar gírias, não colocar uma linguagem do dia a dia. No nível de argumentação. Você, por exemplo, foi fazer um texto mais raso e você coloca dados muito distantes do que você está dizendo. Eu vou mandar para vocês um material de apoio, qual eu fiz essa aula, para vocês darem uma olhada. Lá traz bastante exemplos dessas coerências, como elas estão presentes no texto. É muito importante essa leitura para vocês conseguirem aprofundar um pouco nessa parte. Coerência e coesão, elas andam juntas. Até no Enem, você diz que um texto tem que ser coerente e coeso. Você consegue fazer um texto coerente sem coesão? Um texto coeso sem coerência. Mas, para o texto ter sentido e ser de fácil compreensão, essas duas habilidades têm que estar juntas. Aqui foi, como eu disse, o texto que eu trouxe para a gente analisar a presença de coesão e coerência e da progressão textual e da temática dentro de um texto. Esse foi um exercício que eu peguei de um site, eles analisam esse texto, e é muito importante a gente olhar como vai se dar as duas progressões nesse texto e como está presente a coerência e a coesão. Recapitulando, como a progressão textual ela é marcada por aqueles conectivos, por aqueles artifícios, a gente vai primeiramente ver onde é que estão esses conectivos e esses artifícios. Esse texto, ele explica o que é um debate. Ele fala sobre debate. Durante um debate, os participantes usam a palavra para expressar o que sabem e pensam sobre o assunto em questão. Retomam o discurso do outro, fazem críticas, se situam, tomam posição e, com respeito e civilidade, podem rebater o ponto de vista contrário. O debate é uma situação de comunicação privilegiada para desenvolver a capacidade de linguagem argumentativa nos alunos, pois aprofunda conhecimentos, possibilita tanto a concentração no foco da discussão, quanto a transformação de valores e normas de interação social. É fundamental que os debatedores, no decorrer do processo, consigam pontos de vista e falas dos demais protagonistas, mantendo o diálogo sempre aberto. Então vamos lá. Aqui no primeiro parágrafo nosso. A frase aqui que começa seria: os participantes usam a palavra para expressar o que sabem e pensam sobre o assunto em questão. Para falar quando a gente faz isso, ele usa esse conectivo aqui. Não é nenhum conectivo, é um elemento, de articulação. Durante um debate. Retomam o discurso do outro, fazem críticas, se situam, tomam posição e, com respeito e civilidade, podem rebater o ponto de vista contrário. Vocês estão vendo que aqui acontece uma elipse do termo os participantes? Imagina que ruim ia ficar. Os participantes retomam o discurso do outro, os participantes fazem críticas, os participantes se situam, os participantes... Tá vendo? Fica muito ruim. Aqui ele usa da elipse para poder fazer um texto mais fluido. Essa foi a nossa interpretação da progressão textual. Agora, na progressão temática, a gente vê que o primeiro parágrafo, ele nos dá um contexto do que está acontecendo. Ele fala, enumera as ações pertinentes aos participantes e nos situa do que vai ser falado. Aqui, o debate. Agora vamos para o próximo parágrafo.
O debate é uma situação de comunicação privilegiada para desenvolver a capacidade de linguagem argumentativa nos alunos, pois aprofunda conhecimentos, possibilita tanto a concentração no foco da discussão, quanto a transformação de valores e normas de interação social. Aqui nós estamos cheios de conectivos. Esses conectivos fazem parte da progressão textual. Eles estão ali para dar um sentido para as frases, para fazer um encadeamento das ideias. O pois, por exemplo, está ali como um marcador de causa. Pois aprofunda, ele justifica o porquê o debate é uma situação de comunicação privilegiada. Assim como o tanto quanto está ali para fazer adição. Ele possibilita tanto a concentração quanto a transformação. Parece de comparação, mas não é. Ele é esse tanto quanto está adicionando ideias. Já em relação à progressão temática, a gente vê que o segundo parágrafo tem coerência com o primeiro. Ele está falando ali ainda do debate. Ele faz o leitor pensar melhor sobre o debate, porque ele explica esse potencial que o debate tem para desenvolver a capacidade que estão ligadas à argumentação. Então, você está vendo que ele está construindo informações na sua cabeça. Ele primeiro sedimentou, te mostrou sobre o que ele ia falar, ele faz uma contextualização do que vai falar, e no segundo ele coloca mais um tijolinho ali na ideia que ele está formando na sua cabeça, que é uma exemplificação de como o debate é positivo, o caráter positivo do debate. E por fim, ele vem com esse conectivo aqui, ó. É fundamental que os debatedores, no decorrer do processo, considerem pontos de vista e falas dos demais protagonistas, mantendo o diálogo sempre aberto. Mais conectivos, para dar uma sequência temporal e dar uma ênfase nesse é fundamental que, e colocando o terceiro tijolinho na construção da ideia, ele retoma a questão de modos de participação, de como vai ser construtivo o debate. E ele dá essa ênfase, não é fundamental que, quando ele se refere ao caráter dialógico do debate. Ele termina o texto dele dando uma ênfase, fazendo uma pequena síntese, um pequeno finalzinho ali, porque você vê, é muito diferente de uma dissertação argumentativa, com todas as suas problematizações, argumentos, conclusões, mas ele fecha esse texto como a forma com que o debate deve acontecer. Vocês viram que a progressão temática se deu de forma fluida, tanto a progressão temática como textual. Você leu esse texto, você conseguiu entender o texto não começou, não teve uma mistura de ideias, mesmo que falassem do debate, não ficou um texto difícil de entender. Ele faz um encadeamento das ideias por meio de um projeto de texto bem feito, em que ele sabe como ele vai começar a falar, como que ele vai sustentar o argumento e o que ele vai deixar para o leitor levar para casa. E para conectar todas as ideias que ele quer colocar, ele usou esses conectivos. Gente, essa aula, como eu disse, é mais um apoio do que propriamente algo que vai ser perguntado no vestibular. Não é uma aula conteudista. Porque não vão perguntar para vocês o que é progressão temática, o que é progressão textual. Mas podem ter certeza que alguma vez vocês vão se deparar
com perguntas de como o autor faz o sentido do texto, como o autor constrói uma imagem, como o autor faz relação entre os parágrafos, ou como ele justifica a tese dele. E isso tem muito a ver com a progressão temática e com a progressão textual. Eu mandei para vocês 2 capítulos de uma apostila do poliedro, que é a que eu uso para fazer as aulas. É o meu material de referência para construir as aulas. Lá vai ter mais explicado a progressão, a coerência e a coesão. Vai falar também um pouquinho de concisão, que é só um parágrafo bem pequeno. E eu mandei uma lista para vocês, que é também da apostila de revisão do poliedro. Eu não selecionei os exercícios. Ah, Mari, mas você pegou todos os exercícios? Não, porque eu não acredito que tenha um exercício mais importante que o outro. Interpretação é treino. Então não precisa correr para fazer a lista. Ah, tenho que fazer, acho que são 20 exercícios. Tenho que fazer os 20 exercícios agora. Não. Mas eu gostaria que vocês treinassem, fizessem do treino de interpretação um hábito. Vocês vão ver, gente, se vocês pegarem bem a questão da interpretação, tudo vai fluir melhor. As questões de biologia, principalmente as questões da área das humanas, vocês às vezes vão conseguir captar informações que te ajudam a resolver a questão e que anteriormente vocês não conseguiriam, vai ficar mais fácil isso. E na hora da prova de português, de linguagens, né, que eu sei, já passei por isso, eu sei quanto aquela prova pesa. Falam, matemática é mais difícil, física é mais difícil, não querendo puxar sardinha para o português, mas a prova de linguagens é cansativa, parece que frita o seu cérebro de tantas informações que tem lá. Se você está treinado, você vai fazer as questões de uma maneira muito mais fácil, você não vai deixar desapercebido as artimanhas do autor da questão e o autor do texto da questão. Vocês vão, só brilhar no Enem se vocês fizerem bastante exercício de interpretação. Mais uma vez, muito obrigada por acompanharem a aula. Eu estou sempre à disposição de vocês. O que vocês precisarem, podem vir me procurar. Dúvidas, sugestões, conversar sobre a vida, podem vir me procurar. E também temos os monitores, usem bastante da monitoria. Eles estão lá para ajudar vocês. E fiquem em casa, se cuidem, se precisarem sair, usem máscaras e até a próxima aula.